Meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bom, tranquilo? Mais um domingo, né, que o Senhor nos concede para estarmos juntos, podemos glorificar e adorar o nome dele. Hoje estamos aí, podemos dizer, num formato um pouquinho diferente. Tivemos aí alguns imprevistos, né, com alguns imprevistos técnicos, outros também de agenda, de tempo, então não foi possível estarmos hoje aí com o nosso culto completo. Mas o que é um culto, né? Será que um culto é só quando temos louvor e pregação? Né? Nós podemos também estar dando o nosso culto. Eu não quero deixar de passar a oportunidade hoje de poder também, mesmo em um formato diferente, mas poder compartilhar a palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem realmente colocado em nossos corações. Então, desde já quero, mesmo nesse formato diferente, convidar você a abrir o teu coração, abrir tua alma, encher, né? Como eu sempre digo para os irmãos, tem um pastor me diz, enche teu coração de expectativa daquilo que realmente Deus quer e pode fazer na sua vida neste domingo, nos capacitando, nos preparando, né, para mais um mês que nós estamos aí iniciando. Percebemos que as coisas estão passando muito rápido, mas também estamos felizes, porque sempre temos sentido e provado a presença do Senhor nas nossas vidas, não é verdade? Então quero convidar você nesse instante a realmente a encher o teu coração e permitir que Deus possa ministrar a tua alma, ministrar o teu coração em nome do Senhor. Vamos orar nesse início já? Vamos orar. Coloque aí no teu coração, no altar do Senhor, a tua necessidade diante do Senhor e vamos orar para que esse domingo possa ser um domingo muito especial na presença do Senhor. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor, vivendo, ó Pai, esse tempo ainda de gravações, transmissões, necessitando de internet de uma forma como nunca imaginamos, mas somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos capacitado e nos dado condições de viver esse tempo e mesmo diante desse tempo poder adorar ao Senhor, poder, ó Pai, celebrar o teu nome. Toma cada um dos meus irmãos que estão, ó Pai, juntamente comigo nesse momento para ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem aos nossos corações nessa manhã. Não permita que essa mudança de formato no dia de hoje, ó Pai, querido, atrapalhe ou venha nos dispersar, mas que o nosso coração possa estar literalmente voltado para a tua palavra, porque é o que nós precisamos. Precisamos ouvir o Senhor, precisamos, ó Pai, ter da tua direção. Então nos capacite nesta manhã para que juntos possamos entender e cumprir a tua vontade, ó Pai. É o que eu oro e agradeço a ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom então, né? Que bom que o Senhor, mesmo com as dificuldades, o Senhor nos dá condições de estarmos juntos. Eu quero então convidar você, se você já está aí preparado para o culto de hoje, abrir tua Bíblia comigo lá no livro de Tiago, na carta que Tiago escreve, não é um livro, né? Na carta de Tiago, Tiago capítulo 4. Eu sei que por algum momento, algum instante, você de repente já leu essa carta, já leu esse texto, já ouviu alguma pregação sobre esse texto e eu quero, né, compartilhar com os irmãos. Então, uma mensagem, uma reflexão, né, nesta manhã. E a primeira pergunta é que, antes de estarmos lendo, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3 de Tiago, capítulo 4, dando um tempinho aí para você também encontrar. Mas qual é a sua meta para esse ano de 2021? Qual é a meta para a sua vida? Quando pensamos em meta para a vida, estamos pensando a longo prazo. Quando estamos pensando em meta para 2021, estamos pensando nesse ano. Ou sua meta para fevereiro, percebeu que diminuiu um pouquinho mais. Ou para essa semana que está se iniciando hoje, qual é a nossa meta? Ou melhor, qual é a meta para o dia de hoje? Porque sempre que nós acordamos, já temos, não, hoje é isso. Hoje no domingo você acordou, peraí, o que eu tenho para fazer hoje? Não, tem, você quer do Viver e Reviver, tem o devocional do Viver e Reviver. Temos aí, daqui a pouco, o culto, era para nós ter tido o EBD, mas infelizmente a gente não conseguimos ter. Mas então nós já meio que planejamos o nosso dia, programamos, colocamos alguma meta, a meta para o almoço, a meta para a sobremesa, o soninho da tarde, nós já colocamos meta para o nosso dia. Mas qual é a sua meta mais importante para esse dia? O que realmente é mais importante para nós? Então eu quero ler com os irmãos Tiago, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm.
matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazem. Não tem porque não pede. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Uma palavra um pouquinho pesada, podemos pensar assim, uma exortação aos nossos pensamentos, às nossas motivações, mas algo que eu creio que todos nós queremos no dia de hoje, nessa semana que se inicia, nesse mês, nesse ano, ou para a nossa vida, é o fato, o que nós mais desejamos é ser bem-sucedido. Queremos realmente perceber que aquilo que nós estamos fazendo está sendo bem-sucedido, está tendo uma direção. E essa direção, sendo uma direção de Deus, sendo uma direção que vem glorificar o Senhor, que vem abençoar a nossa família, abençoar a nossa igreja, é o que nós queremos. Queremos ser bem-sucedidos. Então, eu creio que todos nós temos essa meta, todos nós temos esse desejo. Só quando nós lemos Tiago, Tiago vai dizer que ele fala de pedido, mas podemos pensar em desejo, podemos pensar naquilo que nós queremos, que muitas vezes nós não obtemos porque pedimos mal, porque desejamos mal, porque analisamos mal. Então, Tiago vai tratar essas situações que não conquistamos, não conseguimos porque pedimos mal, pedimos simplesmente, como que nós podemos dizer assim, para o nosso prazer. Não realmente para entender o que Deus quer, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós sabemos, se nós queremos conquistar, principalmente falando da ideia de sermos bem-sucedidos, de viver uma vida para glorificar ao Senhor e ser bênção na nossa geração, ser bênção na nossa casa, precisamos de Deus. Precisamos de uma transformação. E é o que a gente começa muito a ver hoje, né? As pessoas, não, eu quero um ano diferente, eu quero um ano melhor. Mas como que nós vamos ter um ano diferente, um ano melhor, se muitas vezes aquilo que nós iniciamos no janeiro do ano passado, no fevereiro do ano passado, estamos fazendo a mesma coisa. Nós não vamos conseguir, né? Até uma frase que nós não vamos conseguir nada diferente fazendo as mesmas coisas. A gente percebe de muitos pensamentos, de muitas conversas com pessoas, de muitos projetos temos visto que na realidade é nada mais, nada menos do que um Ctrl+C e um Ctrl+V. O que quer dizer isso? Copiando e colando. Não parando. Será que tudo aquilo que nós pensamos, projetos de vida, aquilo que sonhamos para esse ano, sendo nossa vida pessoal, familiar, com a igreja, será que antes oramos? Quanto tempo de oração nós tiramos? Pedindo direção de Deus, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Quanto tempo passamos lendo a Bíblia para entender o que Deus está querendo nas nossas vidas para esse ano? Se queremos direção, precisamos passar por uma transformação de pensamento, uma transformação de atitude e parar com essa ideia de Ctrl+C e Ctrl+V, não é verdade? Não dá para continuar assim, não dá para viver assim. Precisamos buscar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, precisamos de Deus. Se queremos um ano diferente, precisamos começar com coisas diferentes. Então, precisamos o quê? Precisamos de Deus. E não é uma ideia de simplesmente precisar de Deus, porque muitos de nós entendemos isso, que precisamos de Deus. Precisamos do Senhor. Mas precisamos mais do que isso, é mais do que precisar, é encher-nos dele. É que realmente ele vem estar nos enchendo a cada dia como um copo, que nós vamos colocar água e vamos permitir que ele vá enchendo a cada instante, a cada instante. Então é isso que nós precisamos. E qual é a forma de nos enchermos de Deus? Não há outra forma de nos encher de Deus senão ser através da tua palavra. Não adianta sermos fiéis nos nossos dias, nos nossos ofertas, darmos boas ofertas missionárias, ajudar as pessoas. Quando tem campanha, podemos ajudar. Isso faz parte da vida, mas isso não vai nos encher de Deus. Isso pode muitas vezes inflar o nosso ego. Né? Não vai resolver somente orar, somente para o culto. Não, precisamos encher de Deus. E qual a forma de nos enchermos de Deus? Através da sua palavra. Não há outra forma para que isso aconteça. Não há outro meio de nos encher de Deus a não ser que for pela palavra dele, por aquilo que ele quer ministrar. Tão somente pela palavra de Deus, nós vamos poder ser bem-sucedidos, porque ela vai nos dar direção, ela vai nos guiar. E como é esse guiar? Então ela pode tanto nos fazer ser bem-sucedido, como também contemplar o nosso desejo, contemplar a nossa emoção, contemplar a nossa motivação. Mas como isso acontece? Por que a Bíblia é tão importante assim? Não estamos falando de placa de igreja, estamos falando simplesmente da palavra do Senhor, da Bíblia.
Por que que ela nos faz ser bem-sucedidos? Por que que só nela contém isso? Porque quando nós lemos aqui, Tiago, ele vai dizer de onde vêm as paixões, de onde vêm as contendas, de onde vêm as guerras. Não vem das cobiças, não vem da inveja. Então, quando nós voltamos e temos uma vida baseada pela palavra, a primeira coisa que vai acontecer, nós vamos conhecer mais Deus. Nós vamos conhecer. E como conhecemos a Deus? Somente através da palavra. Ouvir a experiência de um, ouvir a experiência de outro. É gostoso? É gostoso. Eu gosto muito disso também. Mas isso não me leva a conhecer Deus. Por quê? Porque de repente Deus age na minha vida de uma forma e na tua vida de outra. De repente, a minha vida Deus vai tratar numa área, na vida do irmão outra. Então, a minha experiência é minha. Ela pode simplesmente nos levar a entender que Deus age. Mas não quer dizer que aquilo que Deus fez na tua vida vai fazer na minha. Da forma que Ele fez, Ele vai fazer. O que sabemos é que Ele quer nos transformar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos abençoar. Mas a forma é pensarmos num bolo. O bolo é bolo. É bolo e acabou. Mas pensarmos, temos bolo quadrado, retangular, temos bolo redondo, temos vários tipos de bolo. Mas tudo é bolo, mas cada um tem a sua forma e Deus vai trabalhar isso. Agora, quando nós olhamos para a palavra, ela é única, ela é eterna, ela é a palavra de Deus que não muda, ela é imutável. Então nós podemos realmente analisar e crer e confiar que ela é suficiente para nós. Que aqui nessa palavra nós temos a suficiência de Cristo. Não precisamos de nada mais a não ser da palavra, porque nela nós conhecemos a Deus. Como conhecemos a Deus? Através dela nós conhecemos sobre a soberania de Deus. Vamos entender sobre essa soberania do Senhor. Um Deus que é soberano, um Deus que é soberano na criação, um Deus que é soberano em todas as coisas, um Deus que é maior que a pandemia, um Deus que é maior que a vacina, um Deus que é maior que tudo, um Deus que é maior que os nossos problemas, porque Ele é soberano. Então, aí você fala assim, mas eu já entendo a soberania de Deus, eu já entendo que Deus é soberano. Sim, mas a pergunta que precisamos fazer, desfrutamos disso? Desfrutamos dessa soberania, conseguimos descansar através dessa soberania? Quando pensamos a mesma questão, através da palavra nós conhecemos o amor do Senhor, o amor de Deus. Nós não temos dúvida que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus ama a todos. Que Deus te ama, eu sei que você não tem dúvida, assim como eu também não tenho dúvida do amor de Deus pela minha vida. Deus já provou isso de diversas formas, mas a questão é, você tem desfrutado deste amor? Porque é o que acontece muitas vezes, porque muitas vezes a nossa vida, a nossa rotina, a nossa correria, os nossos erros, as nossas falhas, traz um peso sobre nós tão grande que Deus não coloca. E aí nós não conseguimos desfrutar do amor que Deus tem pelas nossas vidas. E através da palavra, nós vamos ver um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que ama. Olha o que Deus fez com Israel, olha como Deus cuidava dos seus profetas. Pensa em Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e podemos citar uma lista enorme. Jonas, Jeremias, Paulo, quantos homens, Pedro, que Deus viveu, que Deus moveu de misericórdia, onde Deus demonstra o seu amor. Muitas vezes, muitos não têm a ideia de paternidade, muitas vezes não têm a noção do que é ter um pai, do que é ter realmente alguém para cuidar, alguém para zelar, alguém para proteger. E através da palavra, nós conseguimos ver um Deus que é Pai. Nós conseguimos também desfrutar da paternidade de Deus, vendo Deus nos direcionando, vendo Deus nos guiando. Então, irmãos, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer Ele e só há uma forma de conhecê-lo, através da sua palavra. Por isso precisamos gastar tempo com isso. Não gastar tempo com simplesmente a leitura da palavra, simplesmente ler por ler. Mas ler para nos encher, ler para conhecer, ler para entender, porque essa é a ideia. Quando gostamos de alguém, nós, o que nós fazemos? Nós queremos estar perto, queremos conhecer, queremos saber aonde vai, onde foi, o que gosta, o que deixou de gostar. E assim precisa ser com Deus. Precisamos entender o que Deus é, quem é o Senhor. E quando isso vai acontecendo nas nossas vidas, nós vamos gerando a cada dia uma intimidade com Deus. Isso vai mudando a nossa história, isso vai mudando a nossa vida, isso vai nos dando confiança, isso vai nos enchendo, mostrando que não estamos só.
que nós não estamos só, por mais que possamos passar por problemas, por mais que possamos estar chorando, sofrendo, não estamos só. Temos o Senhor, temos a soberania de Deus, temos o amor de Deus, temos a paternidade de Deus, e quando falharmos também temos a correção dele, a disciplina dele sobre as nossas vidas. Não a disciplina simplesmente por um castigo como um castigo, mas uma disciplina para nos trazer novamente ao centro da vontade dele, para realmente possamos tomar novamente o nosso caminho, puxando, olha, é por esse caminho. Então, somente através da Bíblia, somente através da palavra de Deus que nós o conhecemos. Mas através da palavra de Deus nós não conhecemos somente a Deus, porque o para ser bem-sucedido não é o fato de só conhecermos a Deus. Você fala, como assim? Mas só Deus não é o suficiente? Com certeza, só Deus é o suficiente, mas o fato simplesmente de conhecermos a Deus às vezes não é o suficiente. Por quê? Porque precisamos conhecer a nós mesmos. Existem muitas pessoas que conhecem a Deus ou dizem que conhecem, podemos pensar nessa forma também, que parece que quanto mais ele conhece de Deus, mais ele se distancia de Deus, porque não conheceu a si mesmo. Não conheceu a si mesmo, porque muitos dizem ter um conhecimento sobre si mesmo, mas vai para os dois extremos, se achando a pior pessoa do mundo, que não é digna de nada, que não pode nada, que foi colocada para viver uma vida de miséria. Por um outro lado, alguém, não, porque eu sou filho de Deus, então tenho direito, eu posso, sabe, os dois extremos. E muitas vezes nós não conhecemos a nossa verdadeira identidade. E quando nós meditamos na palavra, quando nós baseamos a nossa vida na palavra, nos enchendo de Deus, nós vamos conhecer quem nós somos. Sim, somos pecadores. A Bíblia nos trata em alguns momentos como trapo de imundície. Eu já expliquei uma vez na igreja o que quer dizer esse trapo de imundície. É realmente algo bem nojento, algo que não serve para nada. Mas precisamos lembrar também que na cruz do Calvário o Senhor nos transformou. Nós que até então não éramos justos, fomos transformados em justos através da cruz do Calvário. Quando estamos em Cristo, Paulo vai dizer em Romanos que já não há condenação. Então, reconhecemos a nossa debilidade, reconhecemos a nossa miséria, mas também entendemos que quando estamos em Cristo, protegido por Ele, junto dele, nos tornamos nova criatura. Nos tornamos realmente agora essência de Deus, aquela comunhão que até então foi quebrada, em Cristo foi restaurada. Então agora eu não sou qualquer um, não sou aquela pessoa que posso pegar Deus por colarinho e exigir alguma coisa, mas não sou também mais simplesmente o filho pródigo que fugiu. Agora eu fui restaurado e através da palavra nós vamos entender. Existem muitos hoje que não têm motivação de viver. Para que viver mais 5 anos? Para que viver mais 10 ou mais 40? Por que isso? Simplesmente para poder respirar? Simplesmente para ter um fôlego de vida? Não, através da palavra, quando nos conhecemos a nós mesmos, aquilo que Deus quer, nós vamos saber qual é o motivo pelo qual nós existimos. Por que existimos? Qual é a nossa essência? Que sabemos que é a ideia de glorificar ao Senhor. Glorificar com o meu jeito, com a minha forma de ser, se brinca muito ou brinca pouco, não importa, o que importa é que aquilo que eu tenho eu vou usar para glorificar o Senhor. Pensar que a minha profissão, o meu trabalho não é simplesmente para um sustento, não é simplesmente para encher a minha despensa, mas para que eu possa glorificar o Senhor. Aquilo que nós podemos de alguma forma estarmos conquistando, os nossos bens, não é simplesmente para mostrar para as pessoas ou simplesmente a ideia de status, mas que através disso as pessoas vejam que Deus é na minha vida. Ou então a falta dele, de repente eu não tenho condições de adquirir, de repente vivemos uma vida de dificuldade, passando por necessidade, mas até mesmo a minha necessidade vai ser para glorificar ao Senhor. Paulo diz na sua palavra que ele sabia tanto estar abastado, como também sentir falta. Ele tinha os dois porque ele vivia agora para glorificar o Senhor. Ele dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não é simplesmente uma frase de efeito, não é simplesmente uma frase bonita, precisamos fazer disso verdade. E não é verdade simplesmente, e nós não fazemos a palavra verdade nas nossas vidas simplesmente com pensamento positivo. Sabe, forçar o pensamento, não, eu vou. Não, é prática, é conhecer ao Senhor, conhecer a nossa vida, conhecer as nossas limitações. Conhecer o meu calcanhar de Aquiles, como alguns vão dizer, conhecer a minha fraqueza, conhecer as minhas qualidades, porque temos fraqueza sim, mas temos também qualidades a qual o Senhor nos dá, a qual o Senhor vai aprimorando a cada dia. O que nós não podemos esquecer, e muitas vezes esquecemos, que sem a palavra de Deus vivemos uma verdadeira escuridão.
Não temos direção para onde ir. Muitos não sabem o que vão fazer da sua vida essa semana, porque não tem direção. Busca direção na mídia, busca direção nos blogs, nas redes sociais, buscam direção em muitas situações, mas aquilo não satisfaz, aquilo não enche o coração. Vive uma escuridão, é como se na nossa casa ou chegar na casa de alguém, alugamos uma casa para passar férias e chegamos lá de noite sem energia e a gente fica meio perdido. Ou então chega indo com um pouco de energia, do nada apaga. Você fala, meu Deus, e agora? E a gente fica ali meio que tateando, meio que tropeçando, o que eu faço? E muitas vezes paramos, ou muitas vezes só achamos onde é a cama, né? Fala, vamos dormir porque amanhã é dia, vamos ver o que vai acontecer. E muitos de nós estamos esperando um dia chegar já faz anos, porque não temos direção, estamos numa escuridão, esperando a luz voltar, achando que vai voltar do nada, mas só volta quando buscarmos a palavra de Deus. Muitos estão vivendo uma verdadeira escuridão em relação a Deus, não sabem quem é Deus, não conseguem nem sequer glorificar. Muitas vezes fazem coisas para Deus, mas não conhecem Deus, não conhecem quem Ele é. Muitos têm vivido uma escuridão em relação ao próximo, onde só é uma vida de julgamento, uma vida de apontar o dedo, não entende o que Deus tem, não entende o que o próximo significa, não entende o que o meu próximo significa para Deus. E quando eu não sei o que o meu próximo significa para Deus, para mim também não tem. Vê a maldade do mundo. Comentamos na semana passada da criança que estava lá no latão, e quando vamos ver tanta crueldade. Pessoas que vivem uma verdadeira escuridão. E eu e você, como estamos? Quando nós lemos Salmos 119, 5, eu sei que você sabe ele de cor, mas eu quero ler, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, que diz assim, ó, Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Sei que você conhece esse versículo. Precisamos entender e fazer dele prática na nossa vida. A cada dia, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Uma lanterna, sabe? Uma lanterna que está ali que ilumina os meus passos. Então vai iluminando aonde eu piso, onde eu estou pisando. Não sei quantos moraram no interior e muitas vezes tinham a necessidade de uma lanterna, de uma lamparina. Né? E ali, primeiro, aonde eu ia colocar os meus pés. Então, quando eu vi onde eu ia colocar os meus pés, eu iluminava lá na frente para ver qual é o caminho. Então, tinha encruzilhada para onde eu vou. Não é para cá, está me iluminando, sabendo onde eu vou, sabendo onde nós estamos caminhando. Sabendo onde nós estamos caminhando. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada, a palavra é essa lâmpada. E aí sim, irmãos, podemos, quando a nossa vida estiver voltada a viver o querer do Senhor, a viver a vontade do Senhor, de conhecê-lo a cada dia, de conhecer quem ele é. Não é nem simplesmente conhecer a sua vontade a princípio, mas conhecer quem ele é. E quando conhecemos quem ele é, automaticamente conhecemos a sua vontade. E assim começamos a conhecer a nós mesmos, a nossa vida, não no mergulho interior, não, mas através da palavra, o que a palavra está dizendo, o que o Senhor diz a respeito de mim. Porque com certeza, se nós perguntarmos o que as pessoas pensam de nós, vão ter pessoas que vão nos amar, pessoas que vão gostar da gente, pessoas que de repente não vão gostar tanto, não vão de repente nem amar tanto, pessoas que vão colocar qualidades em nós. De repente, uma qualidade minha para alguém pode ser uma falha para outro. Ah, não, eu gosto dessa parte. Ah, não, já não gosto, porque são pessoas. São pessoas. De repente, esse também é o nosso pensamento a respeito de outras pessoas. Mas o que importa é o que Deus diz, porque Deus conhece a nossa essência. Então, quando nós começarmos a mergulhar na palavra, começarmos a planejar os nossos dias, nossos projetos baseados na palavra, entendendo quem é Deus, conhecendo um pouquinho mais. Nós nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade, mas vamos conhecer o suficiente para que nós, porque Pedro vai dizer isso, né? Pedro escrevendo sua carta diz que Deus nos deu tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida piedosa. Então, aquilo que nós necessitamos para uma vida, o Senhor nos dá. Aquilo que nós precisamos conhecer, Ele nos dá, Ele se dá a conhecer. Então, quando fazemos isso e nos conhecendo, então sim, nós podemos começar a planejar. Porque através da Bíblia podemos ter uma vida bem-sucedida. Porque agora eu conheço Deus e conheço a minha vida. Então eu sei o que eu posso, eu sei como eu posso, eu sei que eu posso acreditar, eu sei que eu posso confiar, porque o Senhor está com a minha vida. Como diz uma canção há um tempo atrás, né, que diz, não compreendo os seus caminhos, não compreendo o que o Senhor está fazendo, mas sei que isso me leva mais perto de ti. Lembra aquela música Rompendo em Fé?
Então, quando nós conhecemos isso, sabemos que vamos ter as nossas dificuldades, vamos ter as nossas debilidades, mas podemos romper porque Deus está conosco. Mas precisamos pensar, irmãos, o que é ser bem-sucedido? Não podemos pensar num ser bem-sucedido no padrão do mundo. Porque o padrão do mundo, qual que é ser bem-sucedido? Poder trocar de carro, poder ter uma excelente casa, poder ter os filhos na faculdade. O que é ser bem-sucedido? Para a sociedade, nós sabemos muito bem. Agora, estamos falando no ser bem-sucedido no padrão dos céus, no padrão de Deus, porque tudo aquilo que nós conquistamos nessa terra fica por aqui. Fica por aqui. Tudo aquilo que nós conquistamos aqui na terra é temporário, tem prazo de validade. Agora, quando nós conquistamos coisas para a eternidade, isso não tem validade. Lembra o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8? Deixa eu pegar aqui também, que eu quero ler, que diz assim, olha, versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Você entendeu isso, meu irmão? Entendeu que é o que, ó, que eu e você cumpramos fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e eu e você seremos bem-sucedidos. A pergunta é para a gente encerrar esse tempo aqui. O que nós queremos? Precisamos decidir o que nós queremos. Eu sei que quando falamos de leitura bíblica, muitos de nós temos dificuldade. Mas por que não nos unirmos? Você que de repente quer ler a Bíblia com mais intensidade, compreender um pouco mais. Hoje virou tanta questão de grupo de WhatsApp, e por mais que reclamamos dele, mas é a vida, não tem como mais. Por que não então não pensar num grupo de WhatsApp onde nós possamos monitorar um ao outro para lermos a palavra? Podemos ajudar todos os dias. Não é uma ideia de uma cobrança. Eu estou falando isso porque eu vi lá de João Pessoa, um pessoal que fez um grupo de WhatsApp e onde ninguém cobrava, mas cada um fazia a prestação de contas se leu a Bíblia aquele dia ou não. Sinalizava com algo simples. O grupo era só para isso. Decidiam qual livro ia ler e todos os dias, até meia-noite, todos sinalizavam ali, olha, eu li. Aqueles que não, então, eram ali também incentivados a continuar. Então, eu preciso decidir o que eu quero. Sei que esse ano, muitos de nós estamos aí torcendo pela vacina, torcendo que esse tempo passe, torcendo para que possamos arrumar um emprego, para que os nossos filhos voltem para a escola, para que tudo volte ao normal. Todos nós queremos isso. Mas será que isso é o suficiente? Será que quando todos os nossos problemas forem resolvidos, estaremos tranquilos? Porque muitas vezes nós não temos os nossos problemas resolvidos, mas se temos apenas a convicção que Deus está conosco, que estamos vivendo na direção do Senhor, isso já gera em nós uma tranquilidade. É pensar nos missionários que tivemos. Quantos missionários foram mortos, queimados, foram esfaqueados, tiveram suas famílias todos mortos, mas eram bem-sucedidos, porque estavam na direção do Senhor. Quantos missionários nesse exato momento de repente estão passando fome, mas se sentem bem-sucedidos, porque estão fazendo a vontade do Senhor. Estão fazendo a vontade do Senhor. Nosso Cristo, nosso Senhor, veio a esse mundo, sofreu, foi humilhado, bateram no seu rosto, cuspiram no seu rosto, foi traído, carregou uma cruz, foi espancado, foi ridicularizado e foi morto de uma cruz. E a minha pergunta é, Jesus foi bem-sucedido? Jesus foi bem-sucedido? Eu não tenho dúvida que foi. Eu não tenho dúvida que foi, porque estava fazendo a vontade do Senhor. Estava fazendo a vontade do Senhor. O que nós queremos como meta para esse ano, para esse mês, para essa semana, para o dia de hoje, que possa ser aquela canção também que dizia, eu quero é Deus. Mas o simples fato de falar que eu quero é Deus, o simples fato de nos emocionar com a canção, com uma pregação, não resolve o nosso problema. O que vai resolver é quando nós nos emocionamos, pegar essa emoção e tornar ela em prática. Começarmos realmente a analisarmos a palavra. Mas eu não sei fazer isso, como eu disse. Precisamos pedir ajuda. Não podemos caminhar sozinhos. Precisamos decidir o que queremos. Você precisa decidir o que quer. Viver uma vida baseada em princípios da palavra, ou uma vida baseada naquilo que nós queremos. Amém, meu querido? Deixa eu orar por você, Pai. Essa é a tua palavra. Uma palavra que tem vindo de impacto ao meu coração,
que tem, ó Pai, levado a refletir sobre muitas situações. Quero pedir ao Senhor também que, através desse tempo, o Senhor possa também ministrar o coração dos meus irmãos, manifestando da tua graça, manifestando do teu poder, agindo, ó Pai, segundo tua vontade e tua graça. Então, ó Pai, ministra com tua vontade, ministra com o teu querer, façando aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Nos leva a entender, ó Pai, que a transformação que nós queremos, a transformação que nós precisamos, a transformação que a nossa família, que a nossa igreja, que nossa rua, o nosso bairro precisa, só virá, ó Pai, através da palavra, e não simplesmente levar a palavra às pessoas, mas que ela faça parte das nossas vidas. E aí sim, ó Pai, um viver diário a cada dia, as pessoas vão então entender que vivemos baseado naquilo que o Senhor tem para nós. Então, ó Pai, continue agindo, continue movendo, nos dando, ó Deus querido, da tua presença e da tua graça. É que eu quero orar a Ti e agradecer no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, que Deus continue abençoando. Espero que você tenha sido abençoado através dessa palavra, um formatinho diferente hoje, mas que Deus contemple a tua vida. Hoje à noite temos nosso culto. Hoje, de repente, você não reservou a tua senha, faça isso. Faça isso, com certeza vai ser um tempo muito especial. Hoje à noite eu vou estar ministrando aí sobre aonde você está. Você sabe onde você está? Você fala, eu estou na minha casa, será? Então venha, né, que nós possamos meditar nesse tema, vou pegar ali Gênesis, e com certeza vai ser um culto muito gostoso de adoração ao Senhor, com a sua máscara, com a sua Bíblia, tudo direitinho, para que juntos possamos ter esse tempo muito, muito agradável na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus, então, continue abençoando. Um beijo realmente no teu coração. Espero poder te encontrar no culto hoje. Amém? Fiquem todos com Deus e Deus abençoe, em nome de Jesus.